Prisioneiro número 45.873, Estevão Almeida, tem correspondência, gritou o guarda, atirando um envelope amarelado através das grades. Após 25 anos, continuo a ser apenas um número neste inferno de betão. Reconheci imediatamente a caligrafia. Era do meu filho, João. O mesmo que me colocou neste lugar. O mesmo que testemunhou contra mim, afirmando que eu tinha roubado materiais e dinheiro da construtora Oliveira e Filhos, onde ambos trabalhávamos. A mesma pessoa por quem sacrifiquei tudo, até as minhas próprias refeições, para que ele pudesse estudar. E agora, depois de 5 anos sem me escrever, decidia reaparecer na minha vida. As minhas mãos trêmulas abriram o envelope enquanto me sentava na borda da cama metálica, que tem sido minha companheira durante um quarto de século. O colchão fino já tem a forma do meu corpo, um lembrete constante de que este lugar se tornou, à força, o meu lar. Pai, começava a carta, há algo que precisas saber. Tomás, o teu neto, quer conhecer-te. Ele tem 15 anos e muitas perguntas. Disse-lhe que estás na prisão por um erro, por um pequeno furto. Ele não sabe toda a verdade. Meu coração deu um salto. Um neto? Nunca soube que João tinha tido um filho. 25 anos é muito tempo para estar ausente da vida de alguém. 25 anos é uma vida inteira roubada pela traição do meu próprio filho. O rapaz insiste, continuava a carta. Pensei que talvez pudesses escrever-lhe, desde que mantenhas a versão que lhe contei. Seria melhor para todos. Amassei a carta com raiva. Mesmo agora, João continuava a controlar a narrativa, continuava a mentir ao mundo sobre quem era realmente o ladrão. Ele, que desviou 3 milhões de reais destinados a materiais de construção. Ele, que falsificou a minha assinatura nos documentos. Ele, que plantou provas na nossa pequena casa, aquela que construí com as minhas próprias mãos, tijolo a tijolo, durante 20 anos de trabalho honesto. Estevão, está tudo bem? Perguntou Ramos, o guarda mais antigo, um dos poucos que me tratava como ser humano e não como lixo. O meu filho escreveu-me, respondi com a voz embargada. Tenho um neto. Nossa, isso é uma boa notícia, disse Ramos, aproximando-se das grades. Aos 58 anos, ele trabalhava aqui há quase tanto tempo quanto eu estava preso. E por que pareces tão zangado? Olhei fixamente para Ramos. Em todos estes anos, nunca contei a verdade completa a ninguém na prisão. Todos assumiam que eu era culpado, como os outros. De que adiantava defender a minha inocência? Nos primeiros anos tentei, gritei a minha verdade a quem quisesse ouvir, mas só consegui espancamentos e tempo em isolamento. Porque esse rapaz acredita numa mentira, respondi finalmente. Acha que o pai é um homem honesto e que o avô é um ladrão, quando a verdade é exatamente o oposto. Ramos olhou-me com curiosidade. Provavelmente já tinha ouvido milhares de histórias semelhantes de prisioneiros que juravam ser inocentes. O meu filho João roubou 3 milhões de reais da construtora onde trabalhávamos. Continuei, sentindo que era hora de alguém conhecer a minha história. Falsificou documentos, plantou provas na nossa casa e incriminou-me. Eu tinha 42 anos na época. Agora tenho 67 e continuo aqui, enquanto ele desfrutou do meu dinheiro, da minha casa. Criei um filho que nem sabe que existo. E nunca conseguiste provar isso? Perguntou Ramos, agora claramente interessado. Como poderia? Era a palavra dele contra a minha. Ele tinha educação, contactos, sabia falar bem. Eu era apenas um pedreiro com o ensino básico incompleto. Além disso, as provas pareciam claras. O dinheiro apareceu debaixo do chão do meu quarto. A minha assinatura estava nos documentos. E João chorou diante do juiz, dizendo que se sentia traído pelo próprio pai. O silêncio envolveu-nos. Ao longe, ouviam-se os gritos habituais da prisão, mas no nosso corredor, por um momento, só existíamos eu, Ramos, e a verdade que guardei por tanto tempo. A minha esposa, Mariana, morreu há 20 anos a acreditar que eu era um ladrão, acrescentei com amargura. Nunca quis visitar-me,
Partiu para a eternidade pensando que joguei fora 30 anos de casamento por ganância. Ramos coçou o queixo, pensativo. Sabes, Estevão, o meu cunhado é advogado. Não é dos caros, mas sabe o que faz. Talvez pudesses falar com ele. Soltei uma risada amarga. Depois de 25 anos, os prazos para recurso expiraram há décadas. Além disso, que novas provas poderia apresentar agora? Não sei, mas o rapaz, o teu neto, merece saber a verdade, não achas? As palavras dele atingiram-me como um martelo. Tomás, o meu neto, um rapaz de 15 anos que vivia enganado a admirar um pai que era um ladrão e traidor. Um rapaz que poderia acabar por seguir os passos de João se ninguém interviesse. Como se chama o teu cunhado? Perguntei finalmente, sentindo uma pequena centelha de esperança, após 25 anos de escuridão. Gilberto Mendes, respondeu Ramos. Vou falar com ele esta noite. Naquela mesma tarde, sentado à mesa metálica do refeitório comunitário, comecei a escrever uma carta. Não para João, mas para Tomás, o meu neto, o meu sangue. O rapaz que poderia ser a minha redenção ou o último prego neste caixão de betão e ferro que tem sido a minha vida durante um quarto de século. Querido Tomás, escrevi com a minha letra desajeitada de homem que aprendeu a escrever já adulto. Sou o teu avô, Estevão. Há muito que quero contar-te, mas primeiro quero saber de ti. Do que gostas de fazer? Como te está a correr a escola? O teu pai disse-me que queres conhecer-me e nada me faria mais feliz. Parei, hesitando entre continuar com a farsa criada por João ou começar a semear a verdade. Decidi, por agora, seguir o jogo. Precisava de ganhar a confiança do rapaz primeiro. 3 dias depois, recebi a visita do advogado Mendes. Era um homem baixo, de óculos grossos e expressão séria. Observou-me como se me estivesse a avaliar enquanto nos sentávamos na sala de visitas. O meu cunhado Ramos contou-me o teu caso, disse sem rodeios. Devo ser honesto, senhor Estevão. Depois de tanto tempo, as hipóteses de reabrir o teu caso são quase nulas. Eu sei, respondi, mas quero tentar, não só por mim, mas pelo meu neto. Não quero que ele cresça a admirar um ladrão. Mendes assentiu, tirou um caderno e começou a tomar notas enquanto eu contava tudo de novo. Como João começou a trabalhar comigo na construtora Oliveira e Filhos, como subiu rapidamente graças à sua formação, como ganhou a confiança do dono, o Sr. Oliveira, e como, por fim, o dinheiro destinado ao maior projeto que tivemos desapareceu. Houve algum testemunho que pudesse corroborar a tua versão? Perguntou Mendes. Sim, Sofia Correia, a minha vizinha. Ela viu quando João chegou à casa com uma mala na noite antes de me prenderem. Mas quando tentou testemunhar, João já a tinha convencido de que eu estava envolvido em negócios obscuros. Disse-lhe que a mala continha ferramentas compradas no estrangeiro. E essa Sofia ainda está viva? Não sei. Há muitos anos que não tenho notícias do meu antigo bairro. Mendes fechou o caderno. Vou investigar, senhor Estevão. Não prometo nada, mas há técnicas forenses modernas que poderiam ajudar-nos se conseguirmos aceder aos documentos originais. As falsificações agora podem ser detetadas com métodos que não existiam há 25 anos. Pela primeira vez em muito tempo senti que o meu coração batia com algo semelhante à esperança, mas sabia que precisava de ser cauteloso. As esperanças quebradas doem mais do que não ter esperança alguma. Há mais uma coisa que deves saber, acrescentei. João escreveu-me a pedir que mantenha a versão dele perante o Tomás. Diz que lhe contou que estou aqui por um erro, por um pequeno furto. Mendes franziu o sobrolho. Isso pode complicar as coisas. Se decidirmos avançar, em algum momento teremos de confrontar o teu filho, e o rapaz vai descobrir tudo. Eu sei, respondi com pesar, mas já perdi 25 anos da minha vida a proteger uma mentira. Não vou perder os anos que me restam também. Naquela noite, na solidão da minha cela, reli a carta de João. Havia algo estranho no seu súbito interesse em conectar-me com Tomás. Em 25 anos, João visitou-me apenas uma dúzia de vezes, sempre para garantir que eu mantinha a versão dele. Por que agora?
O que tinha mudado? A resposta chegou uma semana depois, quando recebi a primeira carta de Tomás. Querido avô, começava numa caligrafia nítida e ordenada, muito diferente da minha. Fico muito feliz por finalmente te poder escrever. O pai nunca quis que o fizesse antes, mas agora que estou a investigar sobre a nossa família para um projeto escolar, ele teve de ceder. Projeto escolar. Aí estava a resposta. João não quisera conectar-nos. Fora forçado pelas circunstâncias. Tenho muitas perguntas sobre ti e sobre o que aconteceu. O pai diz que cometeste um erro, que pegaste em algo que não era teu e que por isso estás aí. Mas a professora pediu-nos que investigássemos as histórias familiares com detalhe e preciso de saber mais. O meu coração acelerou. Este projeto escolar poderia ser a oportunidade que esperei durante 25 anos. A oportunidade de alguém escavar a verdade. Também tenho falado com a dona Sofia, continuava a carta. Lembras-te dela? Vive a 3 casas da nossa. Ela contou-me histórias sobre ti, sobre como construíste a nossa casa tijolo a tijolo. Diz que eras o homem mais trabalhador do bairro. Sofia Correia. Ainda estava viva e aparentemente já não acreditava na versão de João. A peça mais importante do puzzle estava de volta ao jogo. Gostava de te visitar, avô. Quero conhecer-te pessoalmente. O pai diz que não é possível por agora, mas tenho o pressentimento de que ele me está a esconder algo importante. O que achas? Terminei de ler a carta com lágrimas nos olhos. Tomás não era uma criança qualquer. Era perspicaz, curioso e, acima de tudo, parecia ter um sentido inato de justiça. O meu neto, o meu sangue. Naquela noite, em vez de responder à carta de Tomás, escrevi uma para Sofia Correia. Se ela estava a falar com o meu neto, talvez agora estivesse disposta a ouvir a minha versão dos factos, a lembrar-se do que realmente viu naquela noite há 25 anos. Talvez, finalmente, a verdade tivesse uma oportunidade. Apaga a luz, Estevão, ordenou o guarda de turno. Já é hora de dormir. Obedeci, guardando a minha carta incompleta debaixo do colchão. Amanhã terminá-la-ia e enviá-la-ia com a ajuda de Ramos. Pela primeira vez em 25 anos, deitei-me com um plano, com um propósito claro. João roubou-me a liberdade, o meu dinheiro, a minha reputação e a minha família, mas não lhe permitiria roubar-me também o meu neto. Não quando finalmente tinha uma oportunidade de limpar o meu nome e recuperar, ainda que fosse um fragmento, da vida que me foi arrancada. Enquanto olhava para o teto da minha cela na escuridão, uma frase ecoava na minha mente. 25 anos é muito tempo, mas não o suficiente para impedir que a verdade venha à tona. Não o suficiente para que a justiça, por fim, chegue à minha vida. 2 semanas passaram antes de receber uma resposta de Sofia Correia. Durante esse tempo, a minha mente debatia-se entre a esperança e o medo. E se João descobrisse que eu estava a tentar contactá-la? E se ela ainda acreditasse na versão dele? O envelope chegou numa manhã de terça-feira. Ramos entregou-mo com um sorriso cúmplice. Parece que tens uma admiradora, Estevão. Brincou enquanto me passava a carta através das grades. Com as mãos trêmulas, mal conseguia segurar o papel. A caligrafia nítida e ordenada, típica de uma professora reformada como Sofia, transportou-me imediatamente para outra época, quando éramos vizinhos, quando eu era um homem livre. Estimado Estevão, começava a carta, a tua carta deixou-me sem palavras. Durante anos acreditei na versão de João, mas sempre houve algo que não me parecia certo na história dele. Agora que conheci o teu neto Tomás, as dúvidas voltaram com mais força. O meu coração deu um salto. Sofia tinha dúvidas. Era mais do que eu esperava. O rapaz é extraordinário, Estevão. Tem o teu olhar, aquela maneira tua de observar tudo com atenção, de não deixar passar nenhum detalhe, e faz perguntas, muitas perguntas, perguntas que João evita responder. Sorri ao imaginar o meu neto, com os meus olhos, com a minha curiosidade. Tomás veio ter comigo há 1 mês,
a perguntar sobre ti para o projeto escolar. Percebi que João lhe contou uma versão muito suavizada do que aconteceu. Disse-lhe que tinhas roubado materiais de construção, não 3 milhões de reais. Fez com que ele acreditasse que estás a cumprir uma pena desproporcional por um delito menor. Aperte os punhos. Típico de João, sempre a manipular a verdade para se ajustar às suas necessidades. Mas o que realmente me fez duvidar foi o que aconteceu depois. Tomás perguntou-me sobre a noite antes da tua prisão. Queria saber se eu me lembrava de algo invulgar. E então recordei-me da mala. Estevão, aquela mala grande que João levava quando chegou à tua casa naquela noite. Lembrei-me de como ele a protegia, de como não a largava por um momento. A minha respiração acelerou. Aquela mala que provavelmente continha o dinheiro roubado antes de João o esconder debaixo do chão do meu quarto para me incriminar. Contei a Tomás sobre a mala, sem insinuar nada, apenas como um detalhe que recordava. A expressão no rosto dele mudou. Ele disse-me que o pai lhe contou que foste tu quem chegou naquela noite com uma mala misteriosa, que agiste de forma suspeita. Percebes, Estevão? João inverteu a história. Colocou-te no lugar dele. Fechei os olhos, tentando controlar a raiva que me invadia. 25 anos nesta cela por causa dessas mentiras. Há mais uma coisa que deves saber, continuava a carta de Sofia. A casa que construíste com tanto esforço já não existe. João vendeu-a há anos. Segundo Tomás, o pai dele desperdiçou todo o dinheiro em maus investimentos e apostas. Agora vivem num pequeno apartamento alugado nos arredores da cidade. Senti um nó na garganta. A minha casa, aquela que construí tijolo a tijolo durante 20 anos, que representava cada gota de suor, cada sacrifício, vendida pelo filho que me traiu. Estevão, quero ajudar-te. Acho que, depois de tanto tempo, mereço saber a verdade completa. Se estiveres disposto a contá-la, talvez possamos encontrar uma maneira de limpar o teu nome. Por Tomás, esse rapaz merece saber quem é realmente o seu avô. Terminei de ler a carta com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez em 25 anos, alguém fora destes muros estava disposto a ouvir a minha versão. Alguém importante do passado começava a duvidar de João. Naquela mesma tarde, recebi a visita do advogado Mendes. A sua expressão era mais animada do que no nosso primeiro encontro. Tenho novidades, Sr. Estevão, disse enquanto se sentava frente a mim na sala de visitas. Estive a investigar o teu caso e há algo interessante. Os documentos originais da construtora Oliveira e Filhos ainda existem. Estão arquivados no tribunal, mas podemos solicitar acesso a eles. E isso ajudaria-nos? Perguntei, tentando não me iludir demasiado. Potencialmente, sim. Se o teu filho falsificou a tua assinatura, como afirmas, uma análise forense moderna poderia prová-lo. As técnicas atuais conseguem detectar pressões, ângulos e padrões que eram impossíveis de analisar há 25 anos. Pela primeira vez, a esperança parecia ter uma base real, tangível. Há mais, acrescentou Mendes, baixando a voz. Contactei um antigo funcionário da construtora, Rodolfo Gomes. Ele trabalhava na contabilidade quando o roubo aconteceu. Lembro-me dele, disse, tentando visualizar o homem. Um tipo magro, calado. Exatamente. Está reformado agora, mas diz lembrar-se de algumas irregularidades nos registros dessa época. Coisas que lhe pareceram estranhas, mas que nunca mencionou porque tinha medo de perder o emprego. Que tipo de irregularidades? Transações que não batiam certo, registros de materiais que não correspondiam às compras reais. Gomes acredita que alguém na empresa estava a desviar dinheiro há algum tempo antes do grande roubo e tem as suas suspeitas sobre quem poderia ser. A minha mente trabalhava a toda a velocidade. Seria possível que João estivesse a roubar há meses antes do grande golpe? Que o roubo dos 3 milhões fosse apenas a culminação de um plano muito mais elaborado? E ele está disposto a falar agora, depois de tanto tempo? Perguntei. Está doente, Sr. Estevão. Cancro terminal. Diz que quer pôr as coisas em ordem antes de partir. Assenti, compreendendo perfeitamente esse sentimento.
Quando a morte se aproxima, as mentiras pesam demasiado. Há um problema, no entanto, continuou Mendes. Para reabrir o teu caso, precisamos de mais do que suspeitas e memórias vagas. Precisamos de provas concretas. E o teu filho foi muito cuidadoso em apagar os seus rastros. O que sugeres, então? Que sigamos dois caminhos paralelos. Eu tentarei conseguir acesso aos documentos originais e falarei com Gomes para obter uma declaração juramentada. Enquanto isso, deves manter o contato com o teu neto e com a dona Sofia. Se João tem mentido há tanto tempo, é provável que tenha cometido erros, que se tenha contradito em algum momento. Tomás pode ser a chave para descobrir essas contradições. Assenti, pensando na carta que deveria escrever ao meu neto. Quanto poderia revelar-lhe sem o colocar numa posição impossível perante o pai? Como ganhar a sua confiança sem destruir o seu mundo? Mais uma coisa, senhor Estevão, acrescentou Mendes enquanto guardava o seu caderno. Falei com o juiz Isaías Monteiro sobre o teu caso. Ele é conhecido por rever sentenças antigas quando surgem novas provas. Está disposto a ouvir-nos se conseguirmos algo sólido. Naquela noite, sentado na minha cela, escrevi 2 cartas. A primeira para Sofia, contando-lhe toda a verdade. Cada detalhe que conseguia lembrar sobre aqueles dias fatídicos. Expliquei como João subiu rapidamente na construtora, graças à sua educação, como ganhou a confiança do dono e como, por fim, o dinheiro desapareceu. Contei-lhe sobre o momento em que a polícia chegou à nossa casa, como encontraram o dinheiro debaixo do chão do meu quarto, um esconderijo que eu não sabia que existia. Falei do julgamento, de como o advogado de defesa pública mal se esforçou para me defender, de como o juiz já tinha o veredito decidido antes de ouvir a minha versão. A segunda carta era para Tomás. Esta foi muito mais difícil de escrever. Não podia contar-lhe toda a verdade, ainda não, mas também não queria perpetuar a mentira de João. Querido Tomás, escrevi finalmente. Fico muito feliz por saber de ti e por estares interessado em conhecer a nossa história familiar para o teu projeto escolar. A verdade é sempre importante, mesmo que por vezes seja dolorosa ou complicada. Parei, pensando cuidadosamente nas palavras seguintes. Perguntas-me sobre o que aconteceu, sobre por que estou aqui. A versão que conheces é incompleta, Tomás. Não foi um simples roubo de materiais que me trouxe para este lugar. Foi algo muito mais grave e complexo. Algo que envolve pessoas que ambos queremos. Era o mais próximo da verdade que podia chegar sem acusar diretamente João. Há algo que podes fazer por mim, se realmente quiseres ajudar-me com o teu projeto. Fala com a dona Sofia. Ela estava lá quando tudo aconteceu. Pergunta-lhe especificamente sobre a noite antes da minha prisão. Pergunta-lhe quem chegou a casa com uma mala grande. Este detalhe pode parecer insignificante, mas é mais importante do que imaginas. Esperava que Tomás entendesse a insinuação, que começasse a questionar a versão do pai. Também gostaria que falasses com um homem chamado Rodolfo Gomes. Era o contabilista da construtora onde o teu pai e eu trabalhávamos. Talvez ele possa oferecer-te uma perspectiva diferente para o teu projeto. Era arriscado mencionar Gomes. Se João descobrisse, poderia tentar silenciá-lo antes que ele falasse com Tomás. Mas precisava que o meu neto ouvisse outras versões, que começasse a montar o puzzle por si mesmo. Quanto a visitares-me, adoraria conhecer-te pessoalmente, Tomás. Há um processo que precisas de seguir para obter permissão. Fala com a dona Sofia, ela pode ajudar-te com isso. O teu pai não precisa de saber, se isso facilitar as coisas. Terminei a carta com palavras de carinho para um neto que nunca tinha visto, mas que já ocupava um lugar importante no meu coração. Esperava que Tomás fosse suficientemente corajoso e perspicaz para seguir as pistas que lhe estava a deixar. A resposta chegou mais rápido do que esperava. Apenas 3 dias depois, Ramos entregou-me um envelope com a letra já familiar de Tomás. Querido avô, começava. Falei com a dona Sofia, como sugeriste. Ela contou-me algo muito estranho.
Diz que se lembra claramente que foi o meu pai quem chegou naquela noite com uma mala grande, não tu. Mas o pai sempre me disse que foste tu quem chegou tarde, agindo de forma suspeita. O meu coração acelerou. Tomás estava a começar a ver as contradições. Perguntei ao pai sobre isso e ele ficou muito nervoso. Disse que a dona Sofia está velha e confusa, que mistura as memórias, mas ela não parece nada confusa quando fala de ti. Aliás, lembra-se com muito detalhe de como construíste a nossa casa, de como trabalhavas até os domingos para terminar mais uma divisão. Sorri com tristeza. Aquela casa representava cada sacrifício que fizera, cada hora extra trabalhada, e agora já não existia. Também tentei contactar o Sr. Gomes, mas ainda não o encontrei. O pai diz que ele morreu há anos, mas a dona Sofia acredita que ele pode estar vivo, talvez em Coimbra, onde tem família. Franzi o sobrolho. Era evidente que João estava a tentar impedir que Tomás falasse com Gomes. Isso só confirmava que o contabilista sabia algo importante. Sobre visitar-te, a dona Sofia explicou-me o processo. Preciso da autorização de um adulto responsável, já que sou menor. Ela ofereceu-se para me acompanhar. Podemos ir no próximo sábado, se te parecer bem. Ainda não disse nada ao pai. Ultimamente, ele está muito estranho, muito nervoso. Acho que tem problemas de dinheiro. Tem estado a vender coisas de casa, até a coleção de relógios antigos que, segundo ele, pertencia ao meu avô materno. Relógios antigos. Eu nunca tive uma coleção assim. Mais uma mentira de João. Uma última coisa, avô. Encontrei uma caixa antiga no armário do pai. Tem documentos antigos, fotos, recibos. Estou a revê-la aos poucos quando ele não está em casa. Talvez encontre algo útil para entender melhor a nossa história familiar. A carta terminava com a promessa de Tomás de me visitar no sábado seguinte. O meu neto estava a tomar a iniciativa, a investigar por conta própria. O orgulho que senti misturou-se com preocupação. O que faria João se descobrisse que Tomás estava a mexer no seu passado? 2 dias depois recebi uma visita inesperada. O advogado Mendes chegou acompanhado de um homem que não reconheci de imediato. Era mais velho do que eu, magro até a exaustão, com uma palidez que falava de uma longa doença. Senhor Estevão, disse Mendes enquanto ambos se sentavam à minha frente. Apresento-lhe Rodolfo Gomes. Olhei-o fixamente, tentando encontrar naquele rosto consumido o contabilista que conhecera há 25 anos. Os olhos, no entanto, eram os mesmos. Olhos atentos, observadores, que pareciam registrar cada detalhe. Rodolfo, murmurei, estendendo a mão para apertar a dele. Passaram muitos anos. Demasiados, respondeu com uma voz fraca. Demasiados anos a calar o que deveria ter dito na altura. Mendes interveio. O Sr. Gomes concordou em prestar uma declaração juramentada sobre as irregularidades que detetou na construtora Oliveira e Filhos antes do roubo dos 3 milhões. Gomes assentiu. João começou a desviar dinheiro 6 meses antes do grande roubo, Estevão. Pequenas quantias no início, depois somas mais significativas. Eu geriva os livros, via os números que não batiam certo, mas o Sr. Oliveira confiava cegamente nele e eu precisava do meu trabalho. Por que decidiste falar agora? Perguntei, embora já intuísse a resposta. Estou a morrer, respondeu sem rodeios. Cancro no pâncreas, fase terminal. Tenho 2 meses, talvez 3, e não quero partir levando esta verdade comigo. Assenti, respeitando a sua decisão. Há mais, acrescentou Gomes. João não agiu sozinho. Tinha um cúmplice dentro da empresa, alguém que o ajudou a falsificar documentos, a criar faturas falsas. Quem? Perguntei, surpreso com esta nova informação. Lourenço Oliveira, respondeu Gomes. O filho do dono. A revelação deixou-me sem palavras. O filho do dono envolvido no roubo? Isso explicaria por que a investigação se centrou tão rapidamente em mim, porque ninguém questionou a versão de João. Tens provas disso? Perguntou Mendes, sempre prático. Tenho cópias de alguns documentos que guardei como seguro, respondeu Gomes. Faturas falsas com a assinatura de Lourenço. E-mails entre ele e João discutindo ajustes nos livros de contabilidade.
Não era suficiente para os acusar diretamente, por isso nunca os usei. Mas agora, combinado com o meu testemunho e se conseguirmos os documentos originais para uma análise forense, poderíamos reabrir o caso, completou Mendes com um brilho de esperança nos olhos. Enquanto Gomes e Mendes discutiam os detalhes legais, a minha mente estava com Tomás. O meu neto estaria aqui em 3 dias. Conheceria finalmente o rapaz que levava o meu sangue, que começara a desenredar a teia de mentiras tecida pelo pai. E também pensava em João, no filho que sacrificara o próprio pai por dinheiro, o filho que agora, aparentemente, desperdiçara toda a sua fortuna ilícita. O que faria quando descobrisse que estávamos atrás da verdade? Até onde iria para proteger a sua mentira? A resposta a essa pergunta aterrorizava-me, porque eu conhecia o meu filho melhor do que ninguém. E sabia que, encurralado, João era capaz de qualquer coisa. O sábado chegou mais lentamente do que nunca. Acordei antes do amanhecer, incapaz de dormir devido à emoção e ao nervosismo. Hoje conheceria o meu neto. Hoje veria pela primeira vez o rosto de Tomás. Tens visita às 11, Estevão, informou-me Ramos durante o pequeno almoço. Parece que é um dia especial. O meu neto vem hoje, respondi sem conseguir esconder a emoção. Depois de 15 anos, vou finalmente conhecê-lo. Ramos sorriu, um dos poucos guardas que me tratava como ser humano e não como um número no sistema prisional. Fico feliz por ti, mereces algo bom depois de tanto tempo. As horas arrastaram-se com uma lentidão torturante. Tentei distrair-me a ler, mas não conseguia concentrar-me. A minha mente estava cheia de perguntas. Será que ele se pareceria comigo? Teria o mesmo gesto sério que João tinha em criança? O que lhe teria contado exatamente o pai sobre mim? Às 11 menos um quarto, conduziram-me à sala de visitas, sentaram-me numa das mesas centrais e esperei, com o coração a bater tão forte que temi que me saltasse do peito, e então vi-os entrar. Sofia Correia, mais envelhecida do que me lembrava, mas com o mesmo olhar gentil. E ao lado dela, um rapaz alto e magro, com o meu mesmo queixo quadrado e os meus olhos, aqueles olhos que me encaravam todas as manhãs no espelho. Tomás, o meu neto. Levantei-me cambaleando ligeiramente. O rapaz ficou imóvel por um momento a observar-me, a estudar-me com uma intensidade que me lembrou de mim mesmo. Depois avançou com passo decidido e, para minha surpresa, abraçou-me com força. Avô, disse simplesmente. E essa palavra bastou para romper a barragem de emoções que contive durante tantos anos. Sentamo-nos os 3 à mesa. Sofia com um sorriso emocionado, Tomás ainda a estudar-me com aquele olhar atento que parecia não perder nenhum detalhe. Pareces-te muito com a tua avó, disse-lhe finalmente quebrando o silêncio. Tens a mesma expressão dela quando pensa profundamente. A sério? Perguntou Tomás, surpreendido. O pai nunca fala dela. Diz que é demasiado doloroso. A tua avó Mariana era uma mulher extraordinária, interveio Sofia. Forte e trabalhadora, com um grande sentido de justiça. Morreu a acreditar que eu era culpado, acrescentei com amargura. Isso é o que mais me dói em tudo isto. Tomás assentiu, como se processasse cada palavra, cada gesto. Avô, tenho estado a investigar para o meu projeto escolar. Falei com várias pessoas do antigo bairro, não só com a dona Sofia. Ninguém parece acreditar que foste capaz de roubar. Todos te recordam como um homem honesto, trabalhador. Era, respondi simplesmente. Ainda sou. Também encontrei algo naquela caixa que te mencionei, continuou Tomás, baixando a voz e olhando à volta para garantir que nenhum guarda estava perto o suficiente para ouvir. Fotos antigas, documentos e isto. Tirou discretamente do bolso um pequeno papel dobrado e passou-mo por baixo da mesa. Peguei-o com cuidado e abri-o no meu colo. Era um recibo, amarelado pelo tempo, de uma agência de viagens, um bilhete para o Brasil a nome de João Almeida, com data do dia seguinte ao roubo. O pai sempre disse que nunca tentou fugir, que ficou para enfrentar o escândalo quando te prenderam, explicou Tomás. Mas este recibo prova que ele planeava escapar.
Provavelmente mudou de planos quando a polícia me prendeu a mim em vez dele. Completei, sentindo que mais uma peça do puzzle encaixava. Viu uma oportunidade melhor. Ficar. Herdar tudo o que era meu e não ser perseguido. Tomás assentiu gravemente. Há mais, avô. Encontrei extratos bancários antigos. Grandes quantias de dinheiro a entrar e sair de uma conta em nome do pai nos meses anteriores ao roubo. Demasiado dinheiro para o salário dele na época. Olhei-o com orgulho e espanto. O meu neto não era apenas inteligente, mas corajoso. Estava a investigar o próprio pai, enfrentando uma verdade que poderia destruir o seu mundo. Tomás, interveio Sofia com um tom preocupado. O teu pai sabe que estás aqui hoje? O rapaz abanou a cabeça. Disse-lhe que ia à biblioteca investigar para o meu projeto. Ele não suspeita de nada. Tens de ter cuidado, avisei, sentindo uma pontada de medo por ele. João pode ser imprevisível quando se sente encurralado. Eu sei, respondeu Tomás com uma maturidade imprópria dos seus 15 anos. Já o vi zangar-se quando lhe faço demasiadas perguntas. Por isso comecei a investigar por conta própria. Que mais descobriste? Perguntei, cada vez mais impressionado com o meu neto. Pesquisei sobre Lourenço Oliveira, como sugeriste na tua última carta. Agora vive no Porto. É um empresário importante, mas o interessante é que ele e o pai continuam em contato. Vi-os juntos há um mês, a discutir acaloradamente num café. O pai parecia estar a pedir-lhe algo, quase a suplicar. Troquei um olhar significativo com Sofia. Isso confirmava o que Gomes nos contara sobre a cumplicidade entre João e Lourenço. Também falei com o advogado Mendes, continuou Tomás. Ele procurou-me na escola. Contou-me que estão a reunir provas para reabrir o teu caso. Mendes contactou-te? Perguntei, surpreso e algo preocupado. Não tínhamos acordado envolver diretamente Tomás nos aspectos legais. Fui eu que o contactei, esclareceu Tomás. Encontrei o número dele nas tuas cartas. Pensei que ele poderia ajudar-me com o meu projeto escolar. O rapaz sorriu e pela primeira vez vi um brilho de malícia. O projeto escolar tornara-se a desculpa perfeita para a sua investigação. Avô, continuou agora mais sério, há mais uma coisa que precisas de saber. O pai está com problemas, grandes problemas. Tem dívidas, muitas dívidas. Ouvi uma chamada telefônica. Ameaçaram-no. Disseram que, se não pagasse depressa, iriam atrás de mim. Um arrepio percorreu-me a espinha. Se João estava a ser ameaçado, se sentia que o filho estava em perigo, até onde iria para conseguir dinheiro? O que faria se descobrisse que Tomás estava a ajudar a provar a minha inocência? Tomás, talvez devesses afastar-te disto tudo, sugeri, sentindo que o meu desejo de justiça colidia com o meu instinto de proteger o meu neto. É demasiado perigoso. Não, respondeu ele com firmeza. Vivi 15 anos a acreditar numa mentira. 15 anos sem conhecer o meu avô. Não vou desistir agora. A determinação dele lembrou-me tanto de Mariana que senti um nó na garganta. A minha esposa tivera essa mesma firmeza, essa mesma convicção inabalável. Além disso, acrescentou, tomei precauções, fiz cópias de todos os documentos importantes e guardei-as num lugar seguro. E não estou sozinho nisto. A dona Sofia ajuda-me, e agora também o advogado Mendes. Sofia assentiu, apoiando Tomás. E o juiz Monteiro está interessado no caso. É conhecido pela sua integridade por corrigir velhas injustiças. Suspirei, sabendo que não poderia dissuadi-los. E no fundo, não queria. Depois de 25 anos, a verdade estava finalmente ao nosso alcance. Qual é o plano, então? Perguntei. Mendes vai apresentar um pedido formal para reabrir o caso, explicou Sofia. Com o testemunho de Gomes, os documentos que Tomás encontrou e a análise forense das assinaturas, pode haver provas suficientes para, pelo menos, conseguir uma revisão. Enquanto isso, continuou Tomás, vou continuar a reunir informações. Há algo mais naquela caixa que ainda não consegui rever a fundo. Um caderno velho com anotações do pai.
Está em código, mas acho que posso decifrá-lo. E se João descobrir o que estás a fazer? Perguntei, sem conseguir esconder a minha preocupação. Por isso venho ver-te como parte do meu projeto escolar, respondeu Tomás com um sorriso astuto. É a desculpa perfeita, e o pai está demasiado preocupado com os próprios problemas para prestar muita atenção. A visita continuou por mais 1 hora. Tomás fez-me muitas perguntas sobre a minha vida antes da prisão, sobre a avó, sobre como construí a nossa casa. Contei-lhe histórias que guardei durante 25 anos, observando como os seus olhos se iluminavam ao ouvir sobre a sua herança, sobre a família que nunca conheceu. Quando o guarda anunciou que o tempo de visita tinha acabado, senti uma mistura de tristeza e esperança. Tristeza por ter de me despedir. Esperança porque, pela primeira vez em 25 anos, sentia que a justiça era possível. Volto no próximo sábado, prometeu Tomás enquanto me abraçava para se despedir. E trarei mais informações. Vi-o afastar-se com Sofia, caminhando com aquela mistura de determinação e vulnerabilidade tão própria da juventude. O meu neto, o rapaz que estava a arriscar a relação com o pai para ajudar um avô que mal conhecia. 3 dias depois, recebi uma visita inesperada. O juiz Isaías Monteiro, um homem de aparência severa, mas olhar gentil, veio pessoalmente visitar-me na prisão. Senhor Estevão, cumprimentou-me formalmente enquanto nos sentávamos numa sala privada, longe dos ouvidos de outros presos ou guardas. Estive a rever o teu caso a pedido do advogado Mendes. Agradeço-lhe, senhor juiz, respondi, impressionado por um magistrado do seu nível se dar ao trabalho de me visitar pessoalmente. Devo ser honesto contigo, continuou o juiz. Nos meus 30 anos de carreira, vi muitos casos de pessoas que juram ser inocentes. A maioria não o é, mas no teu caso há irregularidades que não posso ignorar. Que tipo de irregularidades? Perguntei, sentindo a esperança crescer no meu peito. Para começar, a rapidez com que o teu julgamento se desenrolou. Menos de 2 meses entre a prisão e a sentença. Para um caso desta magnitude, é invulgarmente rápido. Além disso, o teu advogado de defesa pública mal apresentou defesa, e o juiz Saldanha, que lidou com o teu caso, tinha ligações pessoais com a família Oliveira que não foram declaradas. Ligações pessoais? Perguntei, surpreso com esta nova informação. O juiz Saldanha era primo em 1º grau da esposa do Sr. Oliveira, o dono da construtora. Um claro conflito de interesses que deveria ter levado à sua recusa do caso. Senti a raiva e a indignação invadirem-me. Tudo fora uma farsa desde o início, um julgamento manipulado para proteger o verdadeiro culpado. O que significa isto para o meu caso? Perguntei, tentando manter a calma. Significa que há base legal para solicitar uma revisão completa, respondeu o juiz. Especialmente se somarmos a isso as novas provas que estão a surgir. O testemunho de Gomes, os documentos encontrados pelo teu neto e os resultados preliminares da análise grafológica da tua suposta assinatura nos documentos da construtora. Resultados preliminares? Perguntei, surpreso. Não sabia que a análise já tinha começado. Mendes conseguiu acesso a alguns dos documentos originais, explicou o juiz. Os peritos estão quase certos de que as assinaturas foram falsificadas. A pressão, os ângulos, certos padrões inconscientes que todos temos ao escrever, não coincidem com outras amostras conhecidas da tua assinatura. Pela primeira vez em 25 anos, senti que a justiça era mais do que uma palavra vazia. Era uma possibilidade real, tangível. No entanto, continuou o juiz com um tom mais grave, devo avisar-te que este processo não será fácil nem rápido, e há pessoas poderosas que prefeririam que o teu caso continuasse enterrado. Lourenço Oliveira tem influência, contactos, e o teu filho? O meu filho fará o que for necessário para se proteger, completei, conhecendo demasiado bem João. O juiz assentiu. Exatamente. Por isso quero pedir-te algo, Sr. Estevão.
Algo difícil, mas necessário. O quê? Preciso que mantenhas um perfil discreto por agora, que não fales com ninguém sobre a revisão do teu caso, exceto com Mendes, a dona Sofia e o teu neto. Nem com os guardas, nem com outros presos. Quanto menos pessoas souberem que estamos a mexer neste vespeiro, melhor. Assenti, compreendendo a necessidade de discrição. E quanto tempo levará tudo isto? É difícil dizer. Semanas, talvez meses. Os processos legais são lentos, especialmente quando se trata de reverter uma sentença tão antiga. Mas prometo-te que estamos a avançar. O juiz levantou-se para sair, mas parou por um momento. Uma última coisa, Sr. Estevão. O teu neto, Tomás, é um jovem excepcional. Veio ter comigo ao meu gabinete, sabes? Trouxe documentos, fez perguntas precisas, inteligentes. Lembrou-me de mim mesmo na idade dele, quando decidi dedicar a minha vida à justiça. Sorri com orgulho. Ele tem o melhor da avó, a inteligência dela, o sentido de justiça. Protege-o, acrescentou o juiz com um tom sombrio. O teu filho saberá em breve, se é que já não sabe, que o rapaz está a investigar. E pelo que descobrimos sobre João Almeida, ele não é homem que pare perante nada quando se sente ameaçado. Essas palavras perseguiram-me nos dias seguintes. A minha preocupação com Tomás crescia a cada hora que passava. E se João descobrisse o que ele estava a fazer? E se tomasse represálias contra o próprio filho? Na quinta-feira à noite, recebi uma visita urgente de Mendes. O seu rosto descomposto disse-me que algo grave acontecera antes mesmo de ele abrir a boca. É o Tomás, disse finalmente, confirmando os meus piores receios. João descobriu que ele estava a investigar. Enviou-o para um internato no Porto, longe de todos nós. E há mais. Apresentou uma queixa contra a dona Sofia por influenciar negativamente o seu filho menor. Senti o mundo desabar à minha volta. Tomás, o meu neto, a minha esperança, estava agora nas mãos de João, longe de qualquer ajuda. Como ele descobriu? Perguntei, sentindo a raiva consumir-me. Não temos a certeza. Talvez tenha encontrado os documentos que Tomás copiou, ou talvez alguém o tenha visto a vir aqui. O importante agora é que o rapaz está isolado, provavelmente sem forma de se comunicar conosco. E a Sofia? Está bem? Por agora, sim. A queixa é ridícula e provavelmente será arquivada. Mas conseguiu assustá-la, que era o que João pretendia. Senti-me culpado, terrivelmente culpado. Pelo meu desejo de justiça, coloquei em perigo o meu neto e uma idosa que apenas tentava ajudar-me. O que podemos fazer? Perguntei, desesperado. Continuar com o processo legal, respondeu Mendes com firmeza. Agora mais do que nunca. O juiz Monteiro está a preparar uma ordem para que todos os documentos originais do caso sejam analisados. E Gomes entregou a sua declaração juramentada completa, com datas, quantias, detalhes precisos sobre como João e Lourenço desviaram o dinheiro. Mas o Tomás... Não podemos fazer nada por ele diretamente, não agora. Legalmente, João tem todo o direito de decidir onde o filho estuda. Mas se conseguirmos provar a tua inocência, se conseguirmos reabrir o caso e fazer com que João seja investigado, então Tomás estará livre. Assenti, sabendo que Mendes tinha razão. A melhor forma de ajudar o meu neto agora era continuar com o processo legal, pressionar para que a verdade viesse à tona o mais rápido possível. Naquela noite, na solidão da minha cela, escrevi mais uma carta. Não para Tomás, que provavelmente não a poderia receber naquele internato controlado pelo pai. Não para Sofia, que já estava a fazer mais do que eu podia pedir. Esta carta era para João. Filho, escrevi, sentindo a palavra queimar no papel. Sei o que fizeste. Sei que enviaste o Tomás para longe para evitar que ele descubra a verdade. Mas é tarde demais. A verdade já está em movimento, e nem tu nem Lourenço poderão detê-la. Continuei a escrever, deixando que 25 anos de dor, raiva e desilusão fluíssem através das minhas palavras.
Lembrei-lhe tudo o que sacrificara por ele, cada hora extra de trabalho, cada cêntimo poupado para a sua educação. Falei-lhe da mãe, de como ela morreu a acreditar que eu era um ladrão. Contei-lhe sobre as provas que reunimos, sobre o testemunho de Gomes, sobre a análise das assinaturas falsificadas. Ainda estás a tempo de fazer o que é certo, João, concluí. Por Tomás. Esse rapaz merece saber a verdade. Merece ter um pai capaz de assumir os seus erros. Um pai melhor do que foste como filho. Sê-lhe a carta, sabendo que provavelmente nunca a enviaria. Era mais para mim do que para João. Uma forma de libertar tudo o que guardara durante tantos anos. No entanto, enquanto aguardava debaixo do colchão, tive a certeza de que a batalha final se aproximava. João movera a sua peça, isolando Tomás, intimidando Sofia. Agora era a nossa vez. E desta vez tínhamos algo que nunca tivemos há 25 anos. Provas, aliados e, acima de tudo, a determinação de que a verdade, por fim, viesse à tona. Uma semana após o envio de Tomás para o internato, recebi uma visita inesperada. O guarda-ramos acordou-me antes do amanhecer, o rosto sombrio iluminado apenas pela luz tênue do corredor. Estevão, levanta-te. Tens uma visita urgente. A esta hora? Perguntei confuso. As visitas nunca eram permitidas antes do horário oficial, que começava às 9. Ordens do diretor, respondeu Ramos abrindo a cela. Parece grave. Conduziu-me por corredores silenciosos até uma pequena sala que nunca tinha visto antes. Não era a sala de visitas habitual, mas um escritório austero com uma mesa metálica e 2 cadeiras. Espera aqui, disse Ramos e saiu, fechando a porta. Minutos depois, a porta abriu-se novamente. Para minha surpresa, quem entrou não foi nem Mendes nem o juiz Monteiro, como esperava. Era João, o meu filho, o homem que me roubara 25 anos de vida. Pai, disse secamente, sentando-se à minha frente. Observei-o atentamente. Aos 47 anos, João mostrava sinais de uma vida difícil que eu não esperava ver. Olheiras profundas, o rosto demacrado, as mãos ligeiramente trêmulas. Não era a imagem do homem próspero que imaginei a desfrutar do meu dinheiro e da minha casa. A que devo a honra? Perguntei, sem conseguir evitar o tom amargo. Depois de 5 anos sem me visitares, o que te traz aqui tão cedo? Sabes perfeitamente por que estou aqui, respondeu, inclinando-se para mim. Tomás, Mendes, Gomes, o juiz Monteiro. Tens estado muito ocupado ultimamente. Tal como tu, enviando o teu filho para um internato para que não descubra a verdade. João sorriu, mas era um sorriso frio, calculista. A verdade? A tua versão da verdade? Tomás estava confuso, influenciado por aquela velha intrometida da Sofia. Enviei-o para o internato pelo bem dele. Enviaste-o para o silenciar, corrigi. Tal como apresentaste aquela queixa falsa contra a Sofia. Estás assustado, João. Assustado porque a verdade está finalmente a vir à tona. Por um momento vi um brilho de algo nos olhos dele. Medo? Culpa? Desapareceu tão rápido que não consegui identificá-lo. Escuta-me bem, pai, disse baixando a voz. Vim oferecer-te um acordo, o último que terás de mim. Não estou interessado nos teus acordos. Vais querer ouvir este. Para agora mesmo todo este circo legal. Diz a Mendes para abandonar o caso. Convence Gomes a retirar o testemunho. Em troca, deixarei que Tomás te visite regularmente todos os meses e enviarei dinheiro para que os teus últimos anos aqui sejam mais confortáveis. Olhei-o fixamente, incapaz de acreditar no que ouvia. Depois de tudo o que fizera, ainda tinha a ousadia de me oferecer um suborno. Achas mesmo que podes comprar-me? Que vou desistir de limpar o meu nome por umas visitas e algum dinheiro? Não sejas ingênuo, respondeu João, o tom endurecendo. Não tens opções reais. Achas que, depois de 25 anos, alguém vai reabrir o teu caso? Que um juiz vai aceitar o testemunho de um moribundo e uns documentos velhos? O juiz Monteiro parece pensar que sim. João soltou uma risada desdenhosa.
Monteiro é um idealista, mas este não é um mundo para idealistas, pai. É um mundo para pessoas práticas, pessoas que sabem como as coisas realmente funcionam. Pessoas como tu, disse, sem esconder o meu desprezo. Pessoas que traem a própria família por dinheiro. Vi a máscara de controlo de João rachar momentaneamente. Não tens ideia do que estás a falar. Não sabes nada sobre as minhas razões. Então, ilumina-me. Explica-me o que poderia justificar enviar o teu próprio pai para a prisão durante 25 anos. João passou a mão pelo rosto, um gesto de cansaço que me lembrou dolorosamente o jovem inseguro que ele outrora fora, antes de a ambição o consumir. Estava encurralado, disse finalmente. Tinha apostado. Devia muito dinheiro a pessoas perigosas. Ameaçaram-me. Não só a mim, também à mãe. Disseram que, se não pagasse, ela sofreria um acidente. Olhei-o atônito. E por isso roubaste o dinheiro da construtora? Por dívidas de jogo? No início, só tirei pequenas quantias pensando que poderia devolvê-las. Mas as dívidas cresciam. E então, Lourenço ofereceu-me um plano. O grande golpe. 3 milhões de reais. Suficiente para pagar as minhas dívidas e começar de novo. E decidiste culpar-me a mim? Isso foi ideia de Lourenço. Disse que precisávamos de um bode expiatório, alguém que parecesse culpado. Ele falsificou a tua assinatura nos documentos. Eu escondi parte do dinheiro debaixo do chão do teu quarto na noite antes da prisão. A mala. Aquela que Sofia vira. Agora tudo fazia sentido. E a tua mãe? A Mariana sabia a verdade? A expressão de João ensombrou-se. Não no início, mas acho que suspeitava. Perto do fim, antes de morrer, perguntou-me diretamente. Não consegui mentir-lhe na cara. Então, ela morreu. Sabendo que o filho traíra o marido, que eu era inocente, senti uma mistura de alívio e dor. Mas o dinheiro acabou, não foi? Continuei, observando o desgaste evidente em João. Desperdiçaste tudo. As coisas complicaram-se, admitiu. Lourenço traiu-me. Ficou com a maior parte. Depois vieram maus investimentos, mais apostas tentando recuperar o que perdi. E agora estou de novo endividado, com as mesmas pessoas perigosas. E Tomás está em perigo, concluí, entendendo agora a sua desespero. Por isso o enviaste para o internato, não só para o afastar da verdade, mas para o proteger. João assentiu levemente. Preciso de dinheiro, muito dinheiro, rápido. E Lourenço tem esse dinheiro. Mas agora está a chantagear-me. Diz que, se o teu caso for reaberto, se houver uma investigação, ele garantirá que eu carrego com toda a culpa. Então vieste pedir-me que pare tudo para te salvar. Outra vez. Para nos salvar a todos, corrigiu João. Se Lourenço se sentir encurralado, não sei do que será capaz. Já ameaçou Gomes. O quê? A alarma invadiu-me. Ameaçou Gomes? Lourenço tem contactos em todo o lado. Descobriu o testemunho que Gomes preparou para o juiz. Ontem enviou alguém para o visitar no hospital. Apenas uma advertência, por agora. Mas da próxima vez... Senti o sangue gelar. Gomes, doente terminal, agora também estava sob ameaça por tentar fazer o que era certo. E Mendes? E o juiz Monteiro? Também estão em perigo? João não respondeu, mas o seu silêncio foi confirmação suficiente. Isto foi longe demais, disse, batendo na mesa com frustração. Precisamos de parar Lourenço antes que ele magoe alguém. Pará-lo? Como? Ele é intocável, tem dinheiro, influência, contactos. Temos provas, João. O teu testemunho poderia ser a peça final. O meu filho olhou-me como se eu tivesse perdido o juízo. O meu testemunho? Estás a sugerir que me incrimine? Estou a sugerir que faças o que é certo, pelo menos uma vez na vida, por Tomás, pelo teu filho. Vi o conflito no rosto dele, a luta interna entre o instinto de autopreservação e o que restava da sua consciência. Não posso ir para a prisão, disse finalmente. Não sobreviveria 1 ano aqui dentro. Não tens de o fazer, há outra maneira. Expliquei o meu plano,
que se formara na minha mente enquanto falávamos. João cooperaria com o juiz Monteiro, fornecendo um testemunho completo contra Lourenço Oliveira, detalhando como ele fora o cérebro por trás do roubo, como falsificara a minha assinatura, como orquestrara todo o encobrimento. Em troca, o juiz Monteiro poderia oferecer-lhe um acordo, uma pena suspensa, talvez prisão domiciliária, em troca da sua cooperação total. Lourenço virá atrás de mim, disse João, claramente assustado. Matar-me-á. Não se ele estiver atrás das grades. Com o teu testemunho, o de Gomes e todas as provas que reunimos, ele tem poucas hipóteses de escapar. É ele ou tu, João, e desta vez não pode sacrificar-me a mim. Vi o momento exato em que ele tomou a decisão. Um leve descair de ombros, uma expiração resignada. Está bem, disse finalmente. Falarei com o juiz Monteiro. Contarei tudo. E Tomás, acrescentei. Ele precisa de voltar para casa. Precisa de estar seguro. Trago-o de volta, prometeu João. Hoje mesmo. Enquanto via o meu filho partir, senti uma estranha mistura de emoções. Raiva pelo que me fizera, alívio por finalmente ouvir a verdade dos seus próprios lábios e uma preocupação persistente. João cedera com demasiada facilidade e eu conhecia-o o suficientemente bem para saber que ele nunca se rendia sem um plano alternativo. As minhas suspeitas confirmaram-se 2 dias depois, quando Mendes veio ter comigo com notícias alarmantes. João desapareceu. Informou-me, o rosto grave. Foi buscar Tomás ao internato como prometeu, mas nunca chegaram a casa. A polícia está à procura deles agora. Senti o chão abrir-se debaixo dos meus pés. Achas que está a fugir, levando o Tomás com ele? É uma possibilidade. Ou talvez... Mendes deixou a frase incompleta, mas ambos pensávamos o mesmo. Talvez Lourenço Oliveira tivesse decidido eliminar o problema pela raiz. Precisamos de os encontrar, disse desesperado. Tomás pode estar em perigo. O juiz Monteiro contactou as autoridades de todo o distrito. Há também uma ordem de vigilância nas fronteiras e aeroportos. Eles vão encontrá-los. Mas os dias passaram sem notícias. Cada hora que passava, aumentava a minha angústia. Onde estavam? Estariam a salvo? Uma semana após o desaparecimento de João e Tomás, recebi uma carta. Não tinha remetente, e o guarda que Má entregou disse que fora deixada na recepção da prisão sem mais explicações. Abria com mãos trêmulas, reconhecendo imediatamente a letra de Tomás. Querido avô, começava. Se estás a ler isto, significa que estamos a salvo. Não posso dizer-te onde estamos pela nossa segurança e pela tua. O pai finalmente me contou toda a verdade. Sobre o roubo, sobre como te culpou, sobre tudo. No início, não queria acreditar, mas as provas são inegáveis. Senti um nó na garganta enquanto continuava a ler. Lourenço Oliveira enviou homens atrás de nós. Queriam silenciar o pai antes que ele pudesse testemunhar. Tivemos de fugir. Estamos escondidos, mas seguros. E temos algo importante, avô. O caderno. Aquele que te mencionei antes. Contém todos os detalhes do plano. Datas, quantias, nomes. O pai guardou-o como seguro, caso Lourenço alguma vez o traísse. O meu coração deu um salto. Aquele caderno poderia ser a prova definitiva que precisávamos. Enviamos cópias ao juiz Monteiro e ao advogado Mendes. As originais estão seguras, num lugar onde Lourenço nunca as encontrará. Estamos à espera que as coisas acalmem, que Lourenço seja preso. Então voltaremos. A carta continuava com palavras de esperança, com a promessa de um futuro em que finalmente poderíamos estar juntos como família. Terminava com uma nota final que me fez sorrir, apesar das circunstâncias. PS. O pai quer que saibas que está arrependido. Não são apenas palavras, avô. Vejo-o nos olhos dele. Está realmente arrependido e está a tentar fazer o que é certo, por fim. Os acontecimentos precipitaram-se nas semanas seguintes. Com as provas do caderno de João, o juiz Monteiro obteve uma ordem de prisão contra Lourenço Oliveira.
Prenderam-no quando tentava fugir do país, levando consigo uma mala cheia de dinheiro e documentos que, ironicamente, apenas serviram para o incriminar mais. O caso foi oficialmente reaberto. As análises forenses confirmaram que a minha assinatura fora falsificada. O testemunho de Gomes, agora protegido pela polícia, forneceu o contexto necessário para entender como toda a conspiração se desenrolara. E então, um mês após o seu desaparecimento, João e Tomás regressaram. Apareceram no tribunal numa manhã, escoltados por agentes federais que os mantiveram num programa de proteção de testemunhas. João testemunhou. Contou toda a verdade, confirmando cada detalhe da minha versão dos factos. Descreveu como Lourenço planeara o roubo, como ele escondera o dinheiro na nossa casa, como ambos manipularam as provas para me incriminar. O juiz Monteiro, fiel à sua palavra, ofereceu-lhe um acordo: 5 anos de prisão domiciliária e a devolução de todos os bens adquiridos com o dinheiro roubado, em troca do seu testemunho completo contra Lourenço e outros implicados que surgiram na investigação. E, finalmente, chegou o momento que esperei durante 25 anos. O juiz Monteiro emitiu a sua decisão. A minha condenação fora um erro judicial. Eu era inocente. Seria libertado imediatamente. Mas havia um problema, um tecnicismo legal que ninguém previra. Devido à antiguidade do caso e a certas peculiaridades na legislação, a minha libertação exigia a assinatura do governador, um trâmite que poderia levar semanas, talvez meses. Assim, apesar de ter sido declarado inocente, continuava na prisão, à espera de um papel que me devolvesse oficialmente a liberdade. Foi durante esse tempo de espera que recebi a visita mais importante de todas. Tomás veio sozinho, sem João, que começara a cumprir a sua prisão domiciliária. "Avô", disse o meu neto abraçando-me com força, "o juiz Monteiro diz que o governador assinará a tua libertação na próxima semana. Vais finalmente ser livre." Devolvi o abraço, sentindo uma mistura de emoções tão intensas que mal conseguia falar. Este rapaz, este jovem corajoso e inteligente, fora a chave para que a verdade viesse à tona. Sem ele, sem a sua determinação, eu continuaria a ser o prisioneiro número 45.873, condenado a morrer entre estas paredes. "Há mais", continuou Tomás sorrindo. "A dona Sofia e eu temos estado a trabalhar numa surpresa para quando saíres. Estamos a reconstruir a tua casa." "A minha casa?", perguntei confuso. "Mas o João vendeu-a há anos." "Compramo-la de volta", explicou Tomás, "com o dinheiro que Lourenço teve de devolver como parte do acordo com o Ministério Público. Não é exatamente a mesma, claro. O novo dono fez alterações, mas estamos a restaurá-la o mais próximo possível do que era antes, com base nas fotos antigas e nas memórias da dona Sofia." Senti as lágrimas rolarem pelas minhas faces. A minha casa, aquela que construí com as minhas próprias mãos, ia recuperá-la. "E há um quarto para ti", acrescentou Tomás, "ao lado do meu. Vamos viver juntos, avô. Tu, eu e, sim, também o pai, quando ele cumprir a pena. Seremos uma família, uma verdadeira família." Olhei-o, admirado com a sua capacidade de perdoar, de ver além do mal que o pai causara. "Poderás perdoá-lo algum dia?", perguntou-me Tomás de repente sério. "Ao pai, sei que o que ele fez foi terrível, mas está a tentar mudar, a fazer as coisas certas." Pensei em João, no menino que ele fora, no homem em que se tornara, nas decisões terríveis que tomara e no arrependimento que agora mostrava. "O perdão é um caminho", respondi finalmente. "Um caminho longo. Não posso prometer que chegarei ao fim desse caminho tão cedo, Tomás, mas posso prometer que tentarei dar os primeiros passos." O meu neto assentiu, satisfeito com a resposta honesta. Quando ele partiu, fiquei a pensar em tudo o que acontecera, nos 25 anos perdidos e no futuro que agora se abria diante de mim, um futuro fora destas paredes. Um futuro com Tomás e talvez uma reconciliação com João. Não seria fácil. Nada que valha a pena o é. Mas pela primeira vez em 25 anos, tinha algo que perdera há muito tempo: esperança.
Uma semana depois, tal como Tomás previra, chegou a ordem de libertação assinada pelo governador. Recolhi as poucas posses que acumulara em um quarto de século de prisão. Algumas cartas, um velho relógio, os livros gastos que foram os meus únicos companheiros durante tantos anos solitários. O guarda-ramos foi quem me acompanhou até a porta principal. "Boa sorte lá fora, Estevão", disse apertando minha mão. "Sempre soube que eras diferente dos outros." Assenti, grato pelos pequenos gestos de humanidade que ele me mostrara ao longo dos anos. E então, as portas abriram-se. A luz do sol atingiu-me com uma intensidade que quase doía depois de tanto tempo sob a luz artificial da prisão. E ali, à minha espera, estavam Tomás e Sofia Correia. O meu neto correu para mim, abraçando-me com tanta força que quase me fez perder o equilíbrio. Sofia aproximou-se mais lentamente, com lágrimas nos olhos e um sorriso que iluminava o seu rosto envelhecido. "Bem-vindo à casa, Estevão", disse simplesmente. Casa. Após 25 anos, regressava finalmente à casa. Não à casa física, embora também a ela, mas à verdadeira casa, a liberdade, a verdade, a família. Enquanto caminhava para o carro que nos esperava com o braço de Tomás à volta dos meus ombros e a mão de Sofia firmemente agarrada à minha, senti que, pela primeira vez em muito tempo, estava exatamente onde deveria estar. O caminho para a reconciliação total, para a reconstrução de tudo o que perdera, seria longo, mas agora tinha tempo. Tempo fora destas paredes. Tempo para conhecer o meu neto. Tempo para voltar à casa que construí com as minhas próprias mãos. Tempo, talvez, para encontrar no meu coração um espaço para o perdão. E enquanto o carro se afastava da prisão que fora o meu lar durante 25 anos, olhei para trás uma última vez. Não com raiva, não com amargura, mas com a certeza de que, apesar de tudo o que me tiraram, algo essencial sobrevivera. A minha dignidade, a minha verdade e agora, finalmente, a minha liberdade. Se a minha história de injustiça e redenção te tocou, não te esqueças de te inscrever e ativar as notificações. Todas as semanas partilho histórias reais que, como a minha, te deixarão sem fôlego até ao fim.